Então, vamos lá. Então, antes da gente entrar em recesso, vocês tiveram uma aula com o professor Jonathan falando sobre os levantamentos epidemiológicos. Então, ele falou como se realiza o levantamento epidemiológico, para que ele serve. A gente também teve a aula de epidemiologia da cárie dentária, em que vocês viram como é aplicado, né, o exame epidemiológico na epidemiologia da cárie dentária. Só que hoje a gente vai aprender como que é feito, né? Como que você registra esse levantamento epidemiológico, né? A gente introduziu para vocês os conceitos de cada índice, mas hoje a gente vai ver como que a gente vai preencher, como que é feito um preenchimento, tá? De uma ficha de levantamento epidemiológico, que é o que rotineiramente vocês vão fazer na clínica, né? E o que vocês fariam, né, no momento presencial, na clínica ou na escola, nessa disciplina, mas que nós vamos fazer aqui online do mesmo jeito. Né? Então, a epidemiologia, ela tem, né, eu não vou entrar em detalhes novamente da epidemiologia, que a gente já teve essa aula. E, deixa eu chegar lá na parte que eu quero. Só que, para a gente fazer um levantamento epidemiológico, a gente precisa, né, ter instrumentos de medida. Por quê? Como é que se eu não tiver um instrumento que todo mundo, né, use o mesmo, seja confiável, como que eu vou garantir os meus resultados? Então, o Jonathan, na aula, ele falou isso para vocês, né? E existem instrumentos que já tem uma palavrinha que chama validados. São instrumentos já conhecidos, já testados, né? Que a gente usa para diagnosticar as mais diferentes doenças. E lógico que na odontologia, na saúde bucal, a gente também tem esses índices específicos, né? O índice de cárie mais conhecido, mais utilizado, é o índice CPO, né? Que é o índice feito pela Organização Mundial da Saúde, da OMS, em que o CPO ele vai medir a experiência de cárie. O que é isso? Ele vai medir se aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela população, aquela sala, né, qualquer que seja a população que eu esteja estudando, se ela já teve experiência de cárie. Experiência é diferente de atividade, concordam? Porque uma pessoa pode ter tido a experiência de cárie, mas pode, nesse momento, não estar tendo atividade de cárie. Tá? Só que esse índice, o CPO, ele não mede a atividade de cárie, ele só mede a experiência de cárie, né? Então, ele vai medir, como o próprio nome já disse, meu indivíduo, meu sujeito da minha pesquisa, ou meu paciente, né? Ele já teve ou tem, né, algum dente cariado, perdido ou obturado, né? Por cárie, né? Isso é o índice de cárie. E é claro, gente, que existem diversos outros índices. Para cada alteração, eu tenho um índice já validado e específico. Então, por exemplo, eu quero avaliar a má oclusão do meu paciente. Então, eu tenho um índice específico que vai avaliar a má oclusão. E não é só um índice específico, eu tenho vários índices para avaliar a mesma coisa. Então, por exemplo, a má oclusão, eu tenho um índice que chama DAI, que é o índice de estética dental. Para avaliar pério, né, os problemas periodontais, eu tenho outro índice. Para eu avaliar traumatismo dentário, eu tenho um outro índice, tá? Então, para cada alteração, eu vou ter um índice. Para a cárie dentária, a gente tem 2 índices principais, que é o que a gente vai ver nessa disciplina, né? Que é cariologia. Mas vocês têm, vamos supor, quero fazer no meu TCC uma pesquisa, quero avaliar traumatismo dentário em praticantes de MMA, por exemplo. Aí você vai ter um índice específico para avaliar esse traumatismo dentário de pacientes com MMA. Então, para a cárie dentária, hoje a gente vai ver 2 índices. O índice CPO, que é o índice da OMS, e o índice do ICEDAS, né? Que é o índice que, diferente do CPO, ele mede não só a experiência de cárie, mas também a atividade de cárie, tá? Então, o índice CPO, é importante que a gente entenda muito bem ele, porque dele a gente consegue extrair diversas informações. Então, é chamado
de índice CPO ou CPOD, né? E COD. Então, quando eu estou falando para dentes permanentes, vou utilizar a nomenclatura de CPOD, tudo em caixa alta. E é importante saber esses nomes, né? Porque é diferente. Se eu peço para vocês calcularem o índice de cárie de um paciente que só tem dente de tecido e você me escreve CPOD, tá errado, você não entendeu o índice, entendeu? Então, se é dentes permanentes, a gente vai escrever CPOD todo em caixa alta em letra maiúscula. Se eu estou avaliando dentição decídua, né, dente decíduo, eu vou escrever o mesmo índice, né? Ele vai se chamar CEOD, ou COD, que a gente fala. Tudo em letra minúscula. Cada letrinha desse índice, então o C, o P, o O, o D, né? E o Dzinho minúsculo, cada um significa uma coisa e cada letrinha chama componente. Então eu falo que o índice CPO ele tem 3 componentes principais. Eu tenho um componente cariado, eu tenho um componente perdido por cárie e eu tenho um componente obturado ou restaurado. Na dentição decídua eu tenho um componente cariado, eu tenho um componente extraído devido à cárie e tenho um componente obturado, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre CPO e COD e depois a gente vai falar do ICDAS. Suzane, então, pode falar. Você pode repetir para mim, por favor? Porque travou aqui. Posso. É o seguinte, o índice CPO e COD, cada letrinha dessa aqui, ó, chama componente. Então, a gente fala assim, no índice CPO ou no CO, COD, eu tenho quais são os componentes que fazem parte desse índice. Então, eu tenho um componente cariado, o componente perdido e o componente obturado. Entendeu? Então, isso significa que o quê? Quando eu te dou o valor total do índice, né? Vamos, por exemplo, vou falar que o meu CPOD é 4. Vocês conseguem entender o que é isso? Qual é a informação que eu estou passando para vocês? Quando eu falo que o meu CPOD é 4, por exemplo, não é 4 não, tá, gente? Eu estou dando um exemplo. Vamos supor que eu falo que o meu CPOD é 4. Eu estou dizendo que eu tenho na minha boca, né, 4 dentes, ou que são cariados, ou que foram perdidos devido à cárie, ou que foram restaurados ou obturados. Entendeu? Se eu tô falando isso de um paciente infantil, falar, ó, o COD dessa criança aos 5 anos é 3. Eu tô falando que essa criança tem na cavidade bucal 3 dentes, ou que foram cariados, restaurados ou extraídos devido à cárie. Ficou claro? E aí, eu posso ter essa informação individual por pessoa, mas eu também posso ter essa informação de maneira coletiva, que é onde a gente mais vê esses dados. Porque raramente a gente vê, por exemplo, quando vocês estão examinando o paciente lá na clínica, dificilmente vocês vão falar, olha, Suzana, o CPOD desse paciente é 6. Vocês não vão falar isso, né? Porque como é indivíduo, vocês vão falar, olha, Suzana, esse paciente tem 5 lesões cariosas, de tal profundidade, de tal atividade, inativo ou inativa, é assim que você vai falar. Só que imagina você passar uma informação dessa de um município. Fica inviável, concorda? Então você tem que juntar todo mundo para fazer uma média para que você, aquele número ali, o número final, vai representar aquela população que você está pesquisando, estudando. E essa população pode ser uma escola, uma sala, um município ou país, como a gente viu na aula de epidemiologia da cárie dentária. O que são aqueles números que eu mostrei para vocês? É o CPO. Tá? Então, por exemplo, se eu falo, olha, gente, o CPO do terceiro período da Faculdade de Sete Lagoas é uma média de
2,8. O que significa isso? Quem quer me falar? Suzane travou de novo, não deu para ouvir sua explicação. De novo? Tá Só quando travando para todo mundo? quando você fez a pergunta, Tá travando para todo mundo. mas a explicação a gente não ouviu. Quer dizer, eu É não. normal. Eu acho que a internet, eu sei que eu tô no consultório, a internet aqui é tipo Meta Blaster boa. Ó, mas eu tô gravando, tá? De todo jeito eu vou postar lá. Mas é o seguinte, o CPO, né, ou o CLD, eu tenho uma informação, posso dar ela a nível individual, a nível coletivo. Então, por exemplo, se eu falo com vocês que o CPO médio do terceiro período de Cardiologia da Fac7 é 2,8. O que isso significa? Dá pra me ouvir, Suzana? Que? Suzana, dá pra me ouvir? Tô. A média por aluno, Isso, você pega a quantidade de alunos, a quantidade de CPO, que é o cariado perdido e obturado, faz a soma e divide pela quantidade de alunos. Aí você tem a Exatamente. quantidade Então, média de... isso. Então, isso quer dizer que, em média, né, cada aluno do terceiro período da Cardiologia da Fac7 tem, em média, 2,8 dentes na boca, que foram ou estão cariados, perdidos ou obturados. Tem gente que vai ter nenhum? Tem. Tem gente que vai ter 5? Tem. Tem gente que vai ter 2? Tem. Mas, na média, o CPOD dessa sala é 2,8. Só que concordam comigo que quando eu falo que o CPOD dessa sala é 2,8, eu não consigo extrair muita informação disso. Eu sei que essa sala tem um CPOD de 2,8 e que isso, né, me diz que, em média, 3 dentes, vamos arredondar, foram cariados, perdidos ou obturados. Só que se eu souber a participação de cada componente desse item, eu consigo fazer diversas inferências sobre essa sala. Então, por exemplo, a média do terceiro período da Cardiologia da Fac7 do CPO-D foi 3, né? Vou arredondar para ficar mais fácil. E que o componente cariado foi 1, o componente perdido foi 0 e o componente restaurado ou obturado foi 2. O que vocês podem me dizer dessa sala comparada, por exemplo, a uma outra sala que o CPO também foi 3, mas que o componente cariado foi 2 e o componente perdido foi 1 e o componente obturado foi 0. Eu tenho 2 salas com o mesmo valor de CPOD, mas com a participação de cada componente diferente. Então, numa sala que eu tenho 2 de componente cariado e 1 de componente cariado e 2 de componente obturado, isso significa, eu posso inferir que essa sala, em comparação a outra sala, ela tem mais acesso ao serviço odontológico, já que eu tenho uma maior porcentagem de componente obturado em relação ao componente cariado? sim. Posso inferir isso, posso. Eu posso inferir que a outra sala, talvez as lesões eram mais complexas, já que eu e tem menos acesso ao serviço odontológico, já que eu tive 2 componentes cariados, eu não tenho nenhum componente restaurado, então talvez essa sala tenha pouco acesso ao serviço odontológico. E o meu componente, eu tenho um componente perdido, ou seja, posso inferir várias coisas, que essas lesões estavam mais avançadas quando essa sala teve acesso ao serviço odontológico, ou essa sala teve acesso ao serviço odontológico somente extracionista, radical, né, que não teve a opção de fazer um tratamento conservador. Então, eu posso fazer várias inferências quando eu sei os meus componentes separados. E por isso que o CPO é tão importante, que apesar dele não me dar a ideia de atividade de cárie, eu consigo extrair diversas informações da experiência de cárie que aquela pessoa
sala, município, cidade, né? Independente do público, da população que a gente está olhando, passou. E por que eu falo que eu não consigo medir a atividade de cárie com CPO? O que vocês acham? Porque é uma. Suzana, Pode falar, tô escutando. exemplo. Vamos colocar aqui, uma teria um perdido, a outra 2 cariados. Nessa situação, qual que seria a leitura? Fala de novo. 2. Vamos colocar que em uma sala teria 2 cariados e em outra teria um perdido. Nenhum perdido? A leitura... Hã? Nenhum perdido na outra? Não, só um perdido. Tá. Como é que faria a leitura em questão de situação? Tá. Então, eu tô fazendo umas inferências bem simples, tá? E, na verdade, o negócio é um pouco mais complexo do que isso, mas só para vocês entenderem. Então, vamos supor, numa sala eu tenho mais participação do componente cariado e a outra sala eu tenho menos participação do componente perdido. É isso? Seria isso, mas eu falo em questão, igual que você deu exemplo de números, Sim, só sim. quando tiver uma proporção assim, curta. Então, vamos supor, eu tenho uma sala que eu tenho muitos dentes, uma pessoa, uma sala, ela tem muitos dentes cariados. Então, se eu tenho muitos dentes cariados, mesmo que esse dente ainda não tenha sido perdido, você concorda comigo que essa população não está tendo acesso ao serviço? Porque pode ser que quando ela tenha acesso ao serviço, todos aqueles dentes tenham que ser extraídos, perdidos por cárie. Entendeu? Não, sim, isso não, entendi perfeitamente. Eu estou falando assim, numa questão, por exemplo, vamos colocar que tem uma questão que uma sala, estou dando só esse exemplo curto, que uma tem dois cariados e na outra sala tem um perdido. No caso, na questão de qual ser pior do que a outra, tá. Aí, entendeu? O pior é a somatória. Vou explicar isso para vocês, tá? Então, o CPO ele vai te dar um número final. Então, quanto maior o CPO, pior é. Independente se ele foi cariado, perdido ou obturado. Entendeu? Não, beleza. Você vai olhar no geral. Você pode olhar em detalhe depois. Vamos supor, eu quero analisar somente os componentes cariados. Aí eu vou fazer uma comparação entre todas as salas somente com o componente cariado. Mas o índice CPO, ele te dá um valor final. E aí, quanto maior esse valor final, pior é. Só que eu queria que vocês entendessem que ele não te dá a noção de atividade de cárie. Porque, por exemplo, e sim a experiência. Por quê? Eu posso ter uma pessoa que tem um CPO 3, mas esse CPO, o 3 dele, são todos restaurados. Então, não tem atividade de cárie naquele paciente mais, ou naquele indivíduo mais. Enquanto eu posso ter outro que tem um CPO 3 de um componente cariado. E aí sim, ali eu tenho atividade de cárie. Mas essa cárie pode estar inativa. E esse índice não mede isso, atividade de cárie. Então, o CPO, ele é ótimo, ele tem várias vantagens, mas ele tem algumas desvantagens, como, por exemplo, ele não mede a atividade de cárie, ele não mede gravidade de lesão, tá? Então, eu não consigo falar no meu bolo de dentes cariados se esse dente está cariado inativo ou ativo, se é lesão em uma cavidade pequena, média ou grande, se está rasa, média ou profunda. Isso eu não consigo avaliar no CPO, porque ele me dá a experiência de cárie. Tá bom? Entenderam isso? Poder passar para frente? Quando eu der os exemplos, vocês vão entender melhor. Beleza. Professora, mas se então ele não mede, assim, não seria meio que inútil fazer ele então, já que ele não consegue? Depende do ponto de vista. Então, por exemplo, se você vai usar o seu CPO para o seu paciente individual lá na clínica, ele vai te ajudar muito? Não vai. Né? Porque lá no seu paciente que você está tratando lá na clínica, você precisa saber a atividade, você precisa saber qual a profundidade de lesão para você poder programar, fazer seu plano de tratamento. Mas
Se você é um gestor de saúde do seu município, né, da sua cidade, do país, você precisa organizar as ações de saúde. E aí, para você organizar as ações de saúde, você precisa saber qual que é a realidade daquela população ali. E aí, nesse sentido, o CPO ajuda muito. Porque eu posso não saber se está tendo atividade ou não da doença. Mas eu sei qual que é o retrato da doença naquela população. E aí ele vai ajudar muito em relação a isso. Então, ele serve mesmo mais para uma coisa coletiva, né? E não tão individual assim, se for bem. Não é que ele não serve para o individual, mas ele tem mais vantagens quando ele é aplicado, né, de maneira coletiva. Então, praticamente todos os estudos que vocês pegarem, estudos científicos, né, levantamento dos dados do Ministério da Saúde, todos vão usar esse índice. Todos, sem exceção. Tá? E aí, Tá bom, obrigada. Obrigada. Quando a gente for fazer, e aí vamos supor que a gente vai fazer um exame, a gente vai fazer um levantamento epidemiológico, que é o que vocês fariam nas escolas, né? Então, quando a gente faz isso em momento presencial, ou faz isso lá na clínica, o que eu faço? Cada um vai examinar uma criança, a gente vai somar o CPO de cada sala, vai fazer um CPO médio da sala e um CPO-D médio da escola. E aí vocês têm um retrato daquela escola. Só que agora a gente vai aprender o que é cada coisa. Então tá, porque eu posso falar para vocês assim, o que é um dente cariado? Para Jéssica, sei lá, vai ser uma coisa. Para Bruna, vai ser uma outra coisa. Para João, outra coisa vai ser um dente cariado. Então, eu tenho que ter limites, eu tenho que ter orientações para que eu garanta que todo mundo que está fazendo esse levantamento, está examinando, classifique o que está vendo da mesma maneira. Porque senão cada um vai classificar de um jeito. Isso que é o índice. Né? O índice nada mais é do que normas, né? Do que uma organização do diagnóstico. Então, no CPOD ou no COD, né? A gente vai, no final, vai colocar todo mundo dentro dos componentes e vai te dar um valor final. Mas quando você está ali fazendo o exame, muitas vezes a gente pode estratificar esse exame, para que fique mais fácil da gente calcular. Então, para o índice CPOD ou COD, o que é considerado um dente rígido? Né? O que você vai dar valor zero? Ou seja, aquele paciente não tem nada. O que é rígido? Você vai dar valor zero para quando eu não tenho evidência de lesão cariosa, ou seja, quando eu não tenho cavidade. Então, para o índice CPOD e COD, só é cárie quando eu tenho cavidade. Se eu não tenho cavidade, ainda não é cárie. Começa aí a primeira diferença. Então, talvez não seja um índice muito sensível para detectar lesões iniciais de cárie. Né? Porque eu só vou conseguir detectar, só vai ser considerado cárie quando eu tiver cavidade. Então, o que eu considero rígido? Quando eu não tenho evidência de lesão, posso até ter manchas esbranquiçadas, podem até estar ativas, mas eu não vou marcar como cariado. Quando eu tiver manchas rugosas não amolecidas, ou seja, algum defeito de esmalte, alguma outra coisa, e quando eu tiver cavidades por um outro motivo que não seja lesão cariosa, por exemplo, abrasão, bifração, tá? E aí eu não considero como cárie, eu vou considerar esse dente como rígido. Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Exatamente, Felipe. Felipe fez uma pergunta. Não tem como esse índice não considera a lesão de mancha branca porque tem que limpar e secar. Então, quando a gente vai fazer o CPOD, é importante que a superfície esteja limpa, né? Então, normalmente, a gente faz uma orientação de escovação antes, mas não é uma regra, né? Então, para diagnosticar lesões de mancha branca, ativa ou inativa, eu preciso, né, de um controle melhor do meu momento de levantamento epidemiológico. Então, eu preciso de muitas vezes de uma lanterna, né? Eu preciso secar o dente, superfície limpa para poder diagnosticar.
Lá no índice ICEDAS, lá ele faz essa diferenciação. Aqui no CPO dele, não. Agora, eu vou considerar como cariado, né, o componente C, o quê? Dentes, né, que apresentem lesões óbvias, tá? Então, se eu tenho um dente que tem uma cavidade, aí sim eu vou considerar ele como cariado. Então, tem que existir uma cavidade definida em que o próprio exame visual é suficiente para diagnosticar. Evidência de esmalte socavado, ou quando houver uma restauração deficiente ou fraturada, eu também considero cariado. Então, olha para você ver. Então, o que para o índice CPOD é cariado? Então, é cariado quando eu tenho uma cavidade óbvia, mas é cariado, considerado cariado também quando eu tenho uma restauração deficiente, ou que fraturou, né, ou que teve uma recidiva e ela está óbvia, eu consigo ver, sem a ajuda aqui de quê? Exame radiográfico. Quando eu estou em campo examinando, não tem ajuda de exame radiográfico. O que eu vou considerar como obturado, né, ou restaurado? Eu vou considerar obturado dentes que eu observe que eu tenho restaurações, né, em bom estado, né? Então, eu tenho o dente está perfeitamente restaurado com material definitivo de amálgama, resina e ioanômero de vidro também, tá? Então, dentes que tenham restaurações satisfatórias eu considero como obturado. Dentes com coroa destruída, o resto radicular, em que a extração está indicada, que não tem uma outra opção reabilitadora, ou a ausência do dente na boca após um período que normalmente ele deveria já estar erupcionado, né, que tenha sido perdido devido à cárie, a gente também considera como perdido. Então, observe que não é só vou dar cariado só porque tem buraco. Não, além do que tem cavidade, se eu tenho uma restauração defeituosa, ele também é considerado cariado. No restaurado, né? Se eu tenho uma restauração satisfatória, ele é considerado restaurado. E no perdido por cárie, se eu tenho ou uma coroa completamente destruída, ou restos radiculares, ou dente já ausente devido à cárie, que já foi extraído devido à cárie, eu também vou considerar como dente perdido. Tá? Esse critério, né, não pode ser considerado na dentição decídua, né, devido às perdas dentárias fisiológicas ocorridas pela esfoliação natural. Então, para a dentição decídua, a gente muitas vezes não vai conseguir estimar o que é perdido por cárie ou foi esfoliado naturalmente. É claro que em alguns momentos, se você sabe a ordem, né, a sequência de erupção, você vai conseguir definir isso. Mas em alguns outros momentos, não. Então, para a dentição decídua, por isso que é o E e não o P no índice. A gente considera extração indicada, tá? Então, você vai marcar dentes, né, que a extração foi indicada. Então, você tem um dente ali, o resto radicular, um dente bem destruído, você marca como extração indicada. E aí, se eu tenho dúvida, né, como que eu vou marcar nesse índice? Se eu tenho dúvida entre uma superfície ela está rígida ou cariada, eu devo considerar como rígida, né? Então, eu tenho, não sei se está cavitada ou não, então eu vou marcar como rígida. E se eu tenho um dente cariado ou com extração indicada, né? Se eu estou na dúvida ali se aquele dente é um resto articular ou é um dente cariado, eu considero o dente cariado. Ou seja, eu sempre considero o menos